Falamos aí do relatório ambiental simplificado, falamos também do relatório de controle ambiental. Agora vamos falar um pouquinho do plano de controle ambiental. O plano de controle ambiental, ele envolve todos os projetos executivos citados no licenciamento prévio do empreendimento ou da atividade. Então, projeto executivo, licenciamento prévio do empreendimento ou da atividade, pode ser requerido o plano de controle ambiental. Nesse plano de controle ambiental, tá, ele é proposto para quê? Para mitigação de impactos ambientais. Então, nesse plano de controle, tá, haverá o quê? Um projeto básico ambiental, onde serão apresentadas de forma detalhada, tá bem? As medidas de controle e os programas ambientais propostos aí para mitigar esses impactos ambientais, tá? E comum aí também a todos os estados, né, regulamentado pela Resolução 1 de 1986 do CONAMA, nós temos a previsão do estudo de impacto ambiental, bem como a elaboração do relatório de impacto ambiental desses estudos, que é justamente o que? O EIA e o RIMA, né? E eles são exigidos quando? Tá? Tanto o estudo de impacto ambiental prévio, bem como o relatório desse estudo, ele é exigido sempre no licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que possam causar significativo dano ao meio ambiente. Lembrando que no EIA, eles são abordados o que? Os aspectos técnicos necessários à avaliação dos impactos ambientais a serem gerados ali pelo aquele empreendimento e pelaquela atividade, tá bom? O EIA, ele deve ser o quê? Ele deve ser elaborado por uma equipe técnica multidisciplinar, habilitada, e deverá conter no mínimo aí algumas atividades técnicas que estão elencadas lá na resolução 01 de 86 do CONAMA. Eu começo destacando para vocês o primeiro ponto, que é o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, tá? E esse diagnóstico tem que ser completo, tá? Com a completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, bem como aí, né, se tal como existem aí de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto, tá bem? Considerando alguns, então, como eu disse, considerando alguns pontos. Quais pontos seriam esses que traz lá na resolução do CONAMA, na resolução 01? Primeiro ponto aí, desse diagnóstico ambiental, né, prévio aí antes da implantação do projeto. Tem que se verificar o meio físico, que seria o solo, as águas, o ar, o clima, destacando ainda os recursos minerais, como está lá na resolução, tá? A topografia, os tipos e aptidão do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes também atmosféricas, tá? O diagnóstico ambiental também, ele deve conter o meio biológico, os ecossistemas naturais, o meio socioeconômico em relação à ocupação do solo também é de suma importância. E essa análise aí desse meio socioeconômico nesse diagnóstico diz respeito não só ao uso da ocupação do solo, mas também o uso das águas, devido, né, destacando aí a sua importância socioeconômica, destaca aí os sítios, os monumentos arqueológicos, caso existam, né, os históricos, os culturais da comunidade. Esse estudo prévio também, esse diagnóstico prévio, aí ele destaca também as relações aí de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e o potencial de utilização futura desses recursos. Então, são pontos importantes aí da elaboração, que tem que ser observados na elaboração desse diagnóstico ambiental, né, prévio aí à instalação das atividades ou do empreendimento, tá bom, turma? Falamos aí do relatório ambiental simplificado, falamos também do relatório de controle ambiental. Agora vamos falar um pouquinho do plano de controle ambiental. O plano de controle ambiental, ele envolve todos os projetos executivos citados no licenciamento prévio do empreendimento ou da atividade. Então, projeto executivo, licenciamento prévio do empreendimento ou da atividade, pode ser requerido o plano de controle ambiental. Nesse plano de controle ambiental, tá, ele é proposto para quê? Para mitigação de impactos ambientais. Então, nesse plano de controle,
tá? Haverá o quê? Um projeto básico ambiental, onde serão apresentadas de forma detalhada, tá bem? As medidas de controle e os programas ambientais propostos aí para mitigar esses impactos ambientais, tá? E comum aí também a todos os estados, né? Regulamentado pela Resolução 1 de 1986 do CONAMA, nós temos a previsão do estudo de impacto ambiental, bem como a elaboração do relatório de impacto ambiental desses estudos, que é justamente o que? O EIA e o RIMA, né? E eles são exigidos quando? Tá? Tanto o estudo de impacto ambiental prévio, bem como o relatório desse estudo, ele é exigido sempre no licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que possam causar significativo dano ao meio ambiente. Lembrando que no EIA, eles são abordados o que? Os aspectos técnicos necessários à avaliação dos impactos ambientais a serem gerados ali pelo aquele empreendimento e pelaquela atividade, tá bom? O EIA, ele deve ser o quê? Ele deve ser elaborado por uma equipe técnica multidisciplinar, habilitada, e deverá conter no mínimo aí algumas atividades técnicas que estão elencadas lá na resolução 01 de 86 do CONAMA. Eu começo destacando para vocês o primeiro ponto, que é o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, tá? E esse diagnóstico tem que ser completo, tá? Com a completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, bem como aí, né, se tal como existem aí, de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto, tá bem? Considerando alguns, então, como eu disse, considerando alguns pontos. Quais pontos seriam esses que traz lá na resolução do CONAMA, na resolução 01? Primeiro ponto aí, desse diagnóstico ambiental, né, prévio aí, antes da implantação do projeto. Tem que se verificar o meio físico, que seria o solo, as águas, o ar, o clima, destacando ainda os recursos minerais, como está lá na resolução, tá? A topografia, os tipos e aptidão do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes também atmosféricas, tá? O diagnóstico ambiental também, ele deve conter o meio biológico, os ecossistemas naturais, o meio socioeconômico em relação à ocupação do solo também é de suma importância. E essa análise aí desse meio socioeconômico nesse diagnóstico diz respeito não só ao uso da ocupação do solo, mas também o uso das águas, devido, né, destacando aí a sua importância socioeconômica, destaca aí dos sítios, os monumentos arqueológicos, caso existam, né, os históricos, os culturais da comunidade. Esse estudo prévio também, esse diagnóstico prévio aí, ele destaca também as relações aí de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e o potencial de utilização futura desses recursos. Então, são pontos importantes aí da elaboração, que tem que ser observados na elaboração desse diagnóstico ambiental, né, prévio aí à instalação das atividades ou do empreendimento, tá bom, turma? E outro ponto importante aí que a resolução 01 do CONAMA de 86 traz em relação à elaboração desse estudo de impacto ambiental, em relação essas definições, as medidas mitigadoras dos impactos negativos, né, das externalidades negativas que aquele empreendimento, aquela atividade pode vir a causar ao meio ambiente, né? Dentre elas aí, os equipamentos de controle, o sistema de tratamento de despejos, né, avaliando inclusive a eficiência de cada uma delas. Esse estudo também, ele deverá conter a elaboração aí do programa de acompanhamento e de monitoramento, tá, desses impactos aí positivos e negativos, indicando ainda, né, os fatores e parâmetros a serem considerados, tudo bem? E como eu disse, né, esse relatório desse impacto ambiental, o RIMA, ele deve ser apresentado de forma objetiva, né, e realmente de adequada à sua compreensão, justamente a fim de propiciar a sua maior compreensão e clareza para a população de modo geral, para a sociedade civil. Por isso, a obrigatoriedade do RIMA, ele ser elaborado de forma objetiva, de forma clara realmente. E esse RIMA, esse relatório daquele estudo prévio, ele deve conter aí, no mínimo, algumas informações que a resolução traz para nós, que traz como norte, aí, como direcionamento. Seriam os seguintes, vamos lá.
Primeiro ponto aí que a resolução traz pra gente, né, como dito, né, o RIMA, ele refletirá justamente nas conclusões do EIA, do Estudo de Impacto Ambiental. Então, o primeiro ponto que tem que ser observado, está lá na resolução, os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, bem como planos e programas governamentais. Outro ponto também que tem que ser observado nesse relatório. A descrição do projeto, suas alternativas tecnológicas também, especificadas para cada um deles nas fases de construção, de operação inclusive, as matérias-primas, mão de obra, as fontes de energia, os processos técnicos, né? Então tudo isso tem que estar contido de forma clara aí nesse relatório. Deve conter ainda a síntese dos resultados dos estudos diagnósticos ambientais da área de influência do projeto. E outro ponto também, que é de suma importância, nesse relatório do impacto ambiental deve conter o quê? Primeiro, portanto, nesse relatório deve conter ainda, né, a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação, da operação dessa atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos, indicando ainda os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação. Outro ponto importante que deve conter nesse relatório também, segundo a resolução 1 de 86 do CONAMA, seria a caracterização da qualidade ambiental futura na área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto, das suas alternativas, bem como aí a descrição do efeito esperado com as medidas mitigadoras previstas aí na relação do impacto negativo, mencionando aqueles que não puderam ser evitados e o grau principalmente de alteração esperado. Por fim, né, esse relatório ele deve conter ainda o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais, bem como a recomendação quanto à alternativa mais favorável, finalizando o relatório, né, com conclusões e comentários de ordem geral. Então, resumindo, resumo do resumo de forma sucinta, esses seriam aí alguns estudos ambientais previstos aí na nossa legislação, na resolução do CONAMA, né, que são de suma importância aí para os procedimentos administrativos, né, de cunho aí de tutela, de defesa no meio ambiente. Beijo para todos.